Você que trouxe a Bíblia Sagrada, Deus colocou uma palavra no meu coração muito rápida e dinâmica. Livro de Daniel. Daniel 3. Os versículos é o de número 22, 23. Os que encontraram o texto, diga amém. Amém. Diz assim: ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Antes de você tomar o seu assento, vocês repetem assim comigo: 1, 2, 3. Caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Fique à vontade, tome seu assento. Me dê alguns minutos da sua atenção. Meus queridos, eu dei um pouco da sua atenção. Fiz questão de fazer leitura de um texto sagrado que, na minha ótica de enxergar, seria um dos textos mais famosos de toda a Bíblia Sagrada. Ora, quem aqui nunca ouviu falar sobre Daniel, Misael, Azarias e Ananias? Ou por que não dizer Sadraque, Mesaque e Abednego? E só a nível de entendimento, todos nós somos sabedores que uma certa feita, as forças babilônicas, lideradas pelo rei Nabucodonosor, levou cativo alguns jovens judeus de Jerusalém para a Babilônia em exatamente 3 etapas. Primeira etapa, em 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi a Jerusalém e sitiou toda a cidade e transportou alguns jovens judeus de Jerusalém para a Babilônia, e dentre eles estavam o profeta Daniel e os seus 3 amigos. Segunda etapa, em 597 a.C., onde 10.000 cativos foram brutalmente transportados para a famosa Babilônia, estando o profeta Ezequiel entre eles. Terceira etapa, em 586 a.C., onde as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foram brutalmente transportados para a famosa Babilônia. Ora, a história nos diz que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor, em seguida, instruiu que fosse trazido alguns jovens israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem capacitados para o serviço no palácio do rei. Haja vista que na Babilônia, juntamente com outros companheiros de qualidade, Daniel foi educado para o serviço neo-babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Só que dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca aqui pelo menos 3 nomes, a saber, Misael, Azarias e Ananias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Segundo os costumes babilônicos, atribuíam nomes que faziam referência às suas deidades. E é sabido que Daniel também recebeu outro nome, a saber, Beltesazar. Ora, Nabucodonosor, em seguida, instruiu que fosse servido aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Só que, porém, o texto diz que Daniel propôs no seu coração, Daniel enxertou no seu coração, Daniel escondeu no seu coração, Daniel carregou, guardou dentro do seu coração, de não se contaminar com o manjar do rei. Perceba que a primeira atitude a ser tomada aqui foi a de Daniel de não se contaminar com o manjar do rei, e só depois Deus interviu
em seu favor. Sabe por quê? Porque Deus só irá intervir na tua situação quando primeiro você depositar no teu coração que não vai se contaminar. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: conserve esta pureza aqui dentro do teu coração, porque assim como Deus foi com Daniel lá na Babilônia, eu tenho certeza nessa tarde de hoje que Ele será contigo também. Só quem recebe, quem acredita nesta palavra. Uma mão é pouca, erga as duas. Por um minuto do meu tempo eu vou deixar você abrir a boca para adorar ao Todo-Poderoso. E particularmente eu gosto muito desse texto, porque eu percebo que Daniel e seus 3 amigos fizeram um acordo com Ásparas, chefes oficiais, que durante 10 dias eles fossem somente servidos com legumes e água. E ao passar os 10 dias, eles teriam que ser examinados e comparados com os demais jovens. Ora, o texto diz que passados os 10 dias, Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam com aspecto mais saudáveis do que os outros jovens. E Deus concedeu a estes jovens, primeiro, conhecimento, sabedoria e inteligência em todas as letras. Mas a Daniel, o texto diz que Deus deu também, repito, a Daniel, o texto diz que Deus deu também discernimento e toda visão em sonho, só que quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor acabou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. E o texto vai dizer que não foram achados outros jovens tão capacitados como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor até determinou o período de um treinamento. Só que quem deu inteligência e sabedoria foi Deus, pois quem capacita o homem é Deus, quem transforma o homem é Deus, quem tira o homem de baixo e põe no alto é Deus. Olha aqui para mim que é para você compreender melhor as mensagens que você prega, as mensagens que eu prego. Quem nos dá o homem é Deus. A sabedoria que você tem, profeta, profetiza. Quem derrama sobre a tua vida não é o homem, é Deus. A unção que está sobre a tua vida nesta tarde de hoje, quem te deu não foi o homem, foi Deus. De mão levantada que eu vou liberar. Quem te levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Eu quero acreditar nesta tarde de hoje que eu estou pregando para os escolhidos de Deus. Só quem recebe, abre a boca para adorar, pelo amor de Deus. Irmão, quem me ouve, quem me entende, diz amém. Até o sonho de Nabucodonosor, missionária Claudineia, quem deu foi Deus. A Bíblia diz que uma certa feita, Nabucodonosor teve um sonho. Repita comigo: um sonho que te deixou brutalmente perturbado. E em seguida, o que foi que ele fez? O texto diz que ele convocou todos os feiticeiros de Babilônia. Para quê? Para que interpretasse não só o significado do sonho, mas também o conteúdo do sonho. Por quê? Interpretar o significado é muito fácil, qualquer um interpreta. Eu quero ver dar o conteúdo. Só tem conteúdo quem ora, só tem conteúdo quem tem relacionamento com aquele que pode dar o conteúdo. Eles não foram capazes de fazer aquilo que o rei lhe pediu, o que fez com que Nabucodonosor levantasse um famoso decreto. E vocês conhecem a história de que todos os sábios de Babilônia teriam que ser brutalmente executados, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Ora, a Bíblia diz que Daniel, ao saber disso, foi até a presença do rei e pediu um tempo para que fosse orar. Por quê? Porque crente sábio, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora do dia mau, ele não sai por aí ocioso e ociosa, contando para A, contando para B, murmurando, reclamando. Ele diz: meu Senhor, me dá um tempo, porque eu preciso orar. Ei, quem ora tem vitória. Quem ora tem relacionamento. Quem ora tem revelação. Cadê os crentes a oração? Quem ora tem revelação. Abra a boca para adorar nessa noite. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Há uma graça de Deus aqui. Urabacandarácia. Ela é maçuri, anda comandora, sabe. Fala para ele: quem ora tem vitória. Quem ora tem revelação. Quem ora Deus atende. Quem ora tem relacionamento. Quem ora é cheio. Só
Só quem veio aqui ser cheio, destampa o vaso. Recebe agora. Abra a boca quem recebe. Abra a boca e adora. Daniel orou. Há uma graça de Deus aqui. Daniel orou. Daniel, há uma graça de Deus aqui. Elebe ontem comandou a sabir. Há uma graça de Deus que permeia sobre meu peito, que toma minha alma nesta tarde de hoje. Eu não sei de que forma você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: não sairá do mesmo jeito. Ei, não sairá da mesma forma. Sairá cheio da presença do Todo-Poderoso. Quem recebe esta palavra. A Bíblia diz que Daniel contou um sonho para o rei, dizendo: tu, ó rei, estava ajeitado, e eis diante de ti uma grande estátua. Ora, a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Observe uma coisa muito interessante aqui comigo nessa noite de hoje. O ouro era o cabeça. Só que perceba que quem está sustentando a estátua de pé não é o ouro, é o barro. Por quê? Quando a pedra sem auxílio de mãos é arrancada, o texto diz que ela vai diretamente nos pés. E os pés aqui é barro misturado com ferro. E a Bíblia diz que a estátua caiu. Só que o interessante aqui é que o barro não aparece tanto quanto o ouro, mas é o barro que está sustentando a estátua de pé. Ainda não compreendeu? É que se toda essa geração em que nós estamos vivenciando quiser ser como ouro, quiser ser como cabeça, quiser só aparecer, eu não sei o que será de nós. Porque o ouro até aparece, o ouro até se destaca, mas a verdade que sustenta nunca foi a geração de ouro, mas a geração de barro. Na verdade quem sustenta é a geração de barro. Cadê os vasos de barro? Abra a boca e adore ao Todo-Poderoso. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma convocação. O texto diz que ele convocou os satrapas, prefeitos e governadores de Babilônia. Para quê? Para que se reunissem. Repita comigo: a cúpula estava formada para que se reunissem e participassem da dedicação da imagem que o rei havia levantado. Então, o texto diz que o arauto proclamou em alta voz e bom som, dizendo: ora, ó homens de todas as nações, povos e língua, prestem atenção. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do saltério, das flautas, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vocês terão que se prostrar. Olha o tom de ameaça, porque senão vocês serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. Porque é muito simples. O objetivo da Babilônia era induzir as pessoas, ou propriamente dito os jovens, a fazer aquilo que era errado. Era mais ou menos isso aqui: os satrapas estão aí, os prefeitos estão aí, os governadores estão aí, as autoridades estão aí. Então, se vocês não fizerem aquilo que a gente quer, eu te queimo. Se vocês não fizerem aquilo que a gente quer, eu ponho o pé para você cair. Eu vou falar uma verdade aqui. Você quer saber de uma verdade? Eu afirmo isso com muita tristeza. Infelizmente, estamos vivenciando em um tempo que não é muito diferente dos tempos babilônicos. Eu rodo alguns lugares do Brasil pregando, e algumas pessoas já vêm dizendo: olha pastor, olha pregador, o pastor presidente está aí, o pastor fulano de tal está aí, o pastor ciclano de tal também está aí. Então, se você não mudar o rolo, não pregar a mensagem que eu quero, não profetizar aquilo que eu quero, olha só, você não canta mais aqui, você não prega mais aqui, você não profetiza mais aqui. Eu estava pregando no Rio esses dias e eu disse: eu perco a oferta, mas não perco a profecia que Deus colocou na minha boca. Ai, quem manda na tua boca não é o homem, é Deus. Prega o que Deus manda, canta o que Deus manda, profetiza o que Deus manda, fala o que Deus manda. Abra a boca, abra a boca. Vai descer uma glória aqui, vai descer uma glória. Abra a boca, abra a boca, abra a boca.
amor de Deus. Há uma glória de Deus aqui. Uracamando, Raia, sabe? Ela é Machúria. Quem recebe as... Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender algo. Pega um pouco. Você precisa entender algo. O homem pode até tentar fechar as portas para você, mas o Deus que você serve, não tem conversa, não tem história. Ele abre uma janela em direção a Jerusalém. E alguém precisa ouvir isso aqui. Você precisa entender que nem sempre uma porta que se fecha é sinal de derrota. Não, eu vou descodificar que é para ver se você entende. Deus não se limita a uma porta aberta para te dar vitória. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa até com a porta fechada. Eu aprendi isso aqui na pandemia. Eu aprendi isso aqui na Bíblia. Eu tenho 10 anos pregando, sempre vivi da obra, tanto eu quanto a minha esposa. E nos anos de pandemia foi muito difícil, pelo menos no início. Eu fui para um monte orar e Deus falou essa frase no meu coração: que Ele não se limita a uma porta aberta para te dar vitória. Aqui Deus vai abrir a porta, que Deus vai nos seguir, que Deus vai abrir a porta. Deus não se limita a uma porta aberta para te dar vitória. E eu enlouqueci nessa tarde. Deus te trouxe aqui para te abençoar com a porta fechada. A vitória será maior. Deus não se limita a uma porta aberta para te dar vitória. Se Deus quiser de fato lhe abençoar, Ele lhe abençoa, Juninho, até com a porta fechada. Ah, pastor, você está ficando doido. Eu estou não. Eu estou sozinho. Você se lembra da família de Noé? A família de Noé foi abençoada com a porta fechada ou com a porta aberta? Quem trancou a porta? A porta estava trancada por dentro ou por fora? Eu vou ser dinâmico. Perceba que as águas que estavam submergindo a terra era a água do dilúvio, era a água do juízo de Deus, era água para matar todo mundo. Só que a água da chuva que descia pela janela da arca era a água da providência para a família de Noé. E eu quero liberar uma palavra para quem tem mão levantada e glória na boca. Vai sair de posse da tua providência nessa tarde de hoje. Tudo que estava para dar errado vai dar certo. Tudo de Deus para a tua vida está na palma das tuas mãos. Quem recebe esta palavra gloriosa, abra a boca e agora eu estou tão poderoso. Só que aí, depois que os instrumentos foram tocados, a Bíblia diz que todo mundo se corrompeu, menos 3: Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu te falar uma coisa: você não é todo mundo. Você não pode fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Você não pode ser teleguiado por alguém. Eu prego uma mensagem muito linda em Salmos 46. Sabe quem foi que escreveu Salmos 46? Foram os filhos de Coré, aquele mesmo que se levantou contra Moisés e Arão lá no deserto. Os filhos de Coré. E eu dei um tema muito lindo para essa mensagem: é que aquilo que os pais foram, os filhos não foram. Você não é aquilo que disseram que você seria. Você não pode ir pela cabeça de todos. Você é aquilo que Deus disse que você seria. Enquanto alguns estavam se prostrando, o texto diz que eles permaneceram de pé. Agora pasme, porque estar de pé é uma coisa, permanecer é uma outra história. Quer ver? Tem gente que está de pé hoje, mas amanhã está caído. Agora quem permanece não. Quem permanece faz das palavras, às vezes as palavras de Paulo: ser de firme, constante, inabalável na obra do Senhor. Ei, tem gente que está de pé hoje, mas amanhã está caído. Mas quem permanece, ele é constante na obra do Senhor. Nesta tarde de hoje, eu profetizo um fortalecimento, uma blindagem espiritual. Você não vai cair, você não vai parar, você vai permanecer de pé. Abre a boca quem recebe, quem adora o teu poder. Quem permanece de pé, toma pau. Quem permanece de pé, tem dedo apontado para ele. A Bíblia diz que eles permaneceram de pé. Aí alguns caldeus foram até a presença do rei e começaram a apontar, a acusar, a dedurar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então perceba que eram aqueles que haviam se prostrado, eram aqueles que haviam se corrompido, acusando quem estava de pé. Não é diferente em nosso meio. Por quê?
Existem muitas pessoas prostradas, muitas pessoas caídas, só que eles não param de acusar quem se esforça para ficar de pé. Você sabe como é que eles pensam? Se eu cair, ele tem que cair também. Se eu pequei, ele tem que pecar também. Se eu estou corrompido, ele tem que estar da mesma forma. Se meu casamento não está legal, o dele também tem que estar da mesma forma. Mas há poder no sangue de Jesus. Por quê? Quem te levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Eu quero acreditar nessa noite de hoje que eu estou pregando para uma geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que permanecem de pé. Abra a boca e adore quem adora o todo. Eles olharam para Nabucodonosor e disseram: tu, ó rei, levantaste um decreto de que quem não se prostrasse e adorasse a imagem que tu mandaste erguer, seria imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Olha só, há um jovem judeu, ó rei, ao qual tu mesmo constituístes sobre os negócios da província de Babilônia. Ora, eles não fazem caso de ti, ó rei, e nem adoram aos seus deuses. Tem uma outra coisa: nem querem se prostrar perante a estátua que tu mandaste erguer. A Bíblia diz que Nabucodonosor, enfurecido, Junei, cheio de ira, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não querem servir aos meus deuses. Tem uma outra coisa: e nem querem se prostrar a estátua de ouro que eu mandei erguer. Agora, pois, prestem atenção, eu vou te dar uma segunda chance. O que não existia na Babilônia, prestem atenção. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do saltério, das flautas, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vocês terão que se prostrar. Bom é, porque senão vocês serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. Ele terminou a frase dizendo, a expressão dizendo: e quem é um Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Olha só com quem Nabucodonosor foi mexer. Depois vocês conferem na Bíblia de vocês, versículo 16, sabe o que foi que eles responderam? Nós não necessitamos de te responder sobre tal coisa, ó rei. Eu estou falando aqui de 3 jovens diante de um rei assassino, truculento. Versículo 17, eles disseram assim: mas eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Pastor, não estou entendendo nada. Vai entender agora. Para uma pergunta que o diabo te fizer, o Deus de Israel colocará 3 respostas sobre a tua boca. A resposta de Deus para a tua vida é triplicada nesta tarde de hoje. Só quem acredita, quem recebe. Talvez você pense que a resposta dos meninos terminou aqui. Terminou não. O presbítero Otávio, eles continuaram dizendo: mas olha que nível de maturidade. Mas estou falando aqui de 3 jovens que estavam longe dos seus pais, estavam exilados em uma terra estranha e longínqua. 3 jovens que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para não ser, mas foi. Eu vejo muitos jovens aqui que tinha tudo para não ser, tinha tudo para dar errado, mas Deus botou a mão e deu certo. Há 12 anos atrás, Deus me resgatou do tráfico, do assalto, da droga. Sempre morei na Fazenda Grande do Retiro. As pessoas olhavam para mim e me davam a data de validade, mas Deus olhava e dizia: tinha tudo para dar errado, mas eu vou fazer que dê certo. Tinha tudo para não ser, mas eu vou fazer que seja. Eu vou transformar. Os jovens tinham tudo para dar errado, mas deu. A Babilônia não influenciou os jovens. Olhe para cá. Eles disseram: mas se ele não quiser nos livrar, você fique sabendo que nós não prestaremos culto aos teus deuses. E tem outra coisa, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Mas se ele não quiser nos livrar, repito, fique sabendo que nós não prestaremos culto aos teus deuses. E se Deus não quiser te livrar dessa prova, o que é que você vai fazer?
E se Deus quiser tirar o livramento dentro dela, o que é que você vai fazer? Você vai questionar ou vai adorar? Quando Nabucodonosor percebeu aquilo que eles tinham proferido, a Bíblia diz que o seu semblante mudou. Já estava quente, ele fez uma maldade. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, ataram, lançaram juntos na fornalha de fogo ardente. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, o texto diz que eles estavam soltos e passeando. Pastor, não me entendi, vai entender agora. É que Deus vai te lançar nessa fornalha para desatar aquilo que te prende. Sabe o que é que você está nessa prova? Sabe o que é que eu estou nessa fornalha? É para desatar aquilo que te prende. Pastor, não estou entendendo não. Você vai entender. Você vai entender a revelação. Vocês se lembram de Elias? Elias profetiza lá no palácio de Acabe. Quando Elias termina de profetizar, o texto diz que ele sai, vai para o ribeiro de Querite. Irmãos, depois vocês pesquisam, porque a palavra ribeiro de Querite quer dizer ser cortado até ficar do tamanho correto. Ribeiro de Querite quer dizer ser cortado até ficar do tamanho correto. Pastor, não me entendi. Vai entender agora. Porque não é porque você está profetizando lá no palácio que você não precisa ser moldado por Deus. Nesta tarde de hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer: você está precisando ser cortado, você está precisando ser cortado até ficar do tamanho que Deus quer, até ficar do tamanho correto. Quem recebe, quem acredita nisso. Olha para cá que eu já estou caminhando para o fim. Ele disse: eu lancei 3, pastor Juninho, mas agora eu estou vendo, e não é uma miragem, não é coisa da minha cabeça. Lancei 3, estou vendo 4, um semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Quem é ele? Jesus. Eu vou ser dinâmico, que é para que você entenda. Se eu quero dar um livramento à nossa missionária Nazaré, isso aqui é lógico que eu tenho que chegar primeiro. Eu vou te explicar isso aqui agora dentro de um texto, João 10:10. Eu gosto muito de pregar esse texto aqui em presídio, em cruzada, em biqueira. João 10:10. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, vírgula. Jesus disse: mas eu vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. Eu te disse que Jesus era o primeiro da fornalha. Então vamos lá. O ladrão vem, futuro. Jesus diz: mas eu vim, passado. Entendeu não? É que o ladrão ainda vem, mas Jesus já chegou primeiro. Ele é o primeiro na tua casa, Ele é o primeiro na tua vida, Ele é o primeiro do teu lar. Quem recebe esta... Abra a boca e adore ao Todo-Poderoso. Olhe para cá, irmãos. Depois vocês conferem aí na sua Bíblia. Quando ele diz: eu lancei 3, agora eu estou vendo 4, presbítero Otávio, a Bíblia diz que ele vai para a porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai daí e vem para fora. Quem mandou lançar? Nabucodonosor. Quem é que está chamando para fora? Nabucodonosor. Então você precisa deixar de agonia. Você precisa descansar o seu coração. Que a mesma mão que te colocou, você não está aqui não, será a mesma que Deus vai arrebatar, será a mesma que Deus vai usar para lhe tirar para o lado de fora. A mão, mesma mão que colocou, é a mesma que está chamando para o lado. É. Por quê? Porque Deus é especialista em usar a quem nunca nós imaginamos para nos dar vitória, para nos abençoar. Uma outra coisa, um outro pensamento. Ele vai para a porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí, vem para fora. Quem era o rei de Babilônia? Onde é que o rei senta? Aonde? Então, se ele vai para a porta da fornalha, o texto subentende que ele se levantou da onde? Eu fiz uma pergunta para o texto às 3h40 da manhã. Por que Nabucodonosor se levantou do trono? E o próprio texto me respondeu: porque ele viu o quarto. Ou o primeiro, como vocês queiram dizer. Por quê? Quem vê o quarto tem que prestar continência. Quem vê o quarto tem que prestar reverência. Quem vê o quarto, ele começa a falar em línguas. Quem vê o quarto, ele começa a dançar no mistério. Quem vê o quarto,
Ele dá um salto porque ele transborda do poder de Deus. Só que, irmãos, as fornalhas era composta por 2 compartimentos. Já estou encerrando, lhe prometo. Uma abertura por cima e uma porta por baixo. Só que perceba que o quarto homem, ou o primeiro homem da fornalha, como vocês queiram dizer, só desceu para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando os primeiros 3 entraram pela porta, pastor, não entendi. Vai entender agora. Você quer que Deus desça para te livrar? Entre pela porta. Quer que Deus desça para te dar vitória? Entra. Eu quero ser cheio, mas eu não consigo entrar pela porta. Eu quero pregar, mas não consigo entrar pela porta. Eu quero cantar, mas não consigo entrar pela porta. Eu quero reger, mas não consigo entrar pela porta. Eu quero liderar um departamento, mas eu não consigo entrar pela porta. Eu quero que Deus me use como instrumento poderoso nas mãos dele, mas eu não consigo entrar pela porta. Eu quero me batizar para ceiar junto com os irmãos, mas eu não consigo entrar pela porta. E eu vou te falar, não tem outro caminho, entre pela porta. O vaso só é cheio quando entra pela onde? Pela porta. E eu vou te dar um exemplo dinâmico. O profeta olha para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite e um punhado de farinha. O profeta diz: vai, pegue vasos. Eu sou um crente extremamente pentecostal. Não estou falando de mistério. Mistério é uma coisa, aquilo ali não é Pentecoste, não. Pentecoste é a Assembleia de Deus, é a primeira igreja pentecostal. Isso é Pentecoste. Pentecoste. Eu sou um crente extremamente pentecostal. E com quem eu tenho intimidade, eu digo assim: ô vaso, a paz do Senhor Jesus. Com quem eu tenho intimidade, porque com quem você não tem, se torna antiético. Ô vaso, a paz do Senhor Jesus. O profeta diz: vai, pegue vasos emprestados, não poucos, entre no quarto, fecha a porta. Perceba que o azeite só desceu do céu, só encheram os vasos. Quando os vasos entraram pela porta, você quer pregar? Entra. Você quer cantar? Entra. Entra pela porta. Aí eles disseram assim: ora, como a ordem do rei era urgente. Olha para cá. A fornalha estava excessivamente quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem queimados, foram eles que se queimaram primeiro. Uma outra coisa: você precisa descansar o seu coração. Ah, pastor, mas não gosta de mim, fulano. Descanse o seu coração. Pastor, fulano está se levantando contra mim. Descanse o seu coração e se cale, porque se você estiver certo, Deus responderá por você. Crente espiritual age dessa forma. Eu amo quando falam mal de mim. Não, é sem hipocrisia, de verdade. Eu amo quando alguém olha para mim e faz um pré-julgamento. É sinal que está vindo algo grande. Ei, eu amo quando falam mal de mim. Eu me calo e Deus responde por mim. Você deve fazer a mesma coisa. Se cala porque Deus responde. Se cala porque Deus fala por você. Olhe para cá. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem queimados, foram os soldados que se queimaram primeiro. Então fique tranquilo, judeu, porque quem tentar te queimar, está aqui no texto, vai se queimar primeiro. A serpente tentou matar Paulo. Quem morreu primeiro? Paulo sofre naufrágio. Ele vai se parar em uma ilha chamada Malta. Paulo, vendo que o fogo estava prestes a se apagar, o que foi que ele fez? Foi em um canto, começou a recolher graveto. O texto diz que nesse inteirinho, uma víbora o mordeu. Só que o texto diz: por isso Paulo, sacudido a serpente na água? Não, no fogo. Só que aquela ilha, logicamente, tinha mais água do que fogo. E por que Paulo não jogou a serpente na água e no fogo? Por que Paulo não jogou a serpente na água e sim no fogo? Infelizmente eu afirmo isso com tristeza. Tem gente que se coloca na condição de serpente, e com serpente você joga ela no fogo de Jeová e está tudo resolvido. Mas não é o fogo do bater boca, é o fogo de você orar pelo aquele que está te perseguindo, e Deus resolve. É desse fogo que eu estou falando. É desse fogo aqui, sacudindo a serpente no fogo. Irmãos, na Babilônia, graças a Deus que eu não sou, mas se fosse Nabucodonosor,
Primeiro eu lançava Sadraque, depois Mesaque, só depois Abednego. Agora 3 crentes juntos é problema para o inferno. Você está vendo isso aqui? Que culto maravilhoso. Que presença, desde quando eu cheguei aqui, uma presença gloriosa. Isso aqui é problema para o inferno. Por quê? Aqui é um culto racional. Vidas são ser edificadas, transformadas, alcançadas. Pensa no prejuízo que estamos dando para o inferno por intermédio deste culto. Pensa no prejuízo. Porque 3 crentes juntos, amarrar, aqui tem mais de 3. 3 crentes juntos. Aqui tem mais de 4. 3 crentes juntos. Tem mais de 5. 3 crentes juntos, amarrados, entrelaçados, e ainda por cima do meio do fogo. Não tem como virar outra coisa a não ser culto. Aqui tem mais de 1. Eu começo a contar do altar. Aqui tem 2. Aqui tem 2. O varão saiu do banheiro. Aqui tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Então virou culto. E se virou culto, olha o que Jesus disse: aonde eu estiver, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Missionária Claudineia, uns vêm com salmos, outros vêm com a palavra, outros vêm com cântico, outros falam em língua, outros dançam no mistério, outros profetizam, e o culto está formado. Abra a boca e adore. Abra a boca e adore. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem... Fique de pé. Meu Deus e meu Pai, os teus filhos estão aqui, meu Senhor. Pai, eles se desprenderam do conforto do seu lar e vieram aqui tão somente te adorar. Pai, tão somente bendizer o teu santo nome. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pai, glorifica o teu nome sobre a vida das pessoas que aqui estão. Pai, muito obrigado pela Cia de Seta aqui em Fazenda Coutos, meu Senhor. Pai, obrigado pelos irmãos de Cia de Seta aqui em Fazenda Coutos. Pai, eu te peço que o Senhor possa glorificar o teu nome sobre a vida de cada um que aqui está. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus, enche os teus filhos. Deus, renova os teus filhos, meu Senhor. Pai, que o teu nome possa ser glorificado sobre este lugar. Pai, repreende toda obra do mal, toda obra do inferno, toda obra do diabo, todo charuto, champanhe de maçã, sapo com a boca costurada, meu Deus, toda bará arriada e mata a virgem para destruir esse lar, essa casa. Eu te peço, pelo poder que há na tua palavra, joga por terra, estende a tua boa mão sobre eles, ser com eles, é o que eu te peço, já te agradeço, crendo na vitória. E você aplaude bem forte.